Uma proposta dessas era simplesmente inaceitável, e o garoto recuou, mas a demonia avançou ainda mais. Ela disse que ele deveria se sentir honrado, já que estava diante de uma chance única: tornar-se seu escravo. No fim, humanos podiam agir de forma nobre o quanto quisessem, mas no fundo sempre julgavam uns aos outros, criavam hierarquias distorcidas, perseguiam apenas seus próprios interesses, matavam e causavam dor. Então, na visão dela, seria muito melhor se ele simplesmente sacrificasse sua vida e buscasse a glória ao lado dela. Ela estava tão próxima agora que chegou a acariciar suavemente o queixo do garoto, tentando seduzi-lo. E, por um instante, a mente dele começou a ceder. Talvez aquela demonia tivesse razão. Os humanos sempre foram a pior das criaturas que habitavam a Terra. Sinceramente, o protagonista, já exausto, só queria sobreviver, e aceitar a proposta de Adir parecia ser o caminho mais fácil. Afinal, seu objetivo final era apenas seguir vivo, e juntar-se ao exército do Rei Demônio para esmagar a raça humana tornava tudo ainda mais simples. A bela ruiva sussurrou palavras doces, chegou a chamá-lo de belo, enquanto o inundava com seu poder, evaporando o senso comum e enchendo-o com o sonho distorcido de glória que ela oferecia. Giama começou a cogitar seriamente aceitar. Mas, de repente, seus pensamentos foram cortados ao meio. A bênção da espada queimou dentro de sua alma, lembrando de que a inimiga diante dele não era qualquer um, mas sim Adir, a rainha das súcubos. Enquanto isso, a própria rainha ficou chocada ao perceber que o garoto havia rompido sua magia de alto nível. Isso era inconcebível. Será que a fraqueza do corpo hospedeiro estava interferindo em seus poderes? Ela só havia firmado contrato com aquela garota porque a mesma não parava de implorar. Mas agora aquilo já parecia não ter valido a pena. A demonia suspirou, reclamando do sujeito que lhe fornecia hospedeiros, questionando como poderia agir se lhe davam recipientes tão frágeis. De repente, o garoto diante dela começou a rir. Adir arregalou os olhos, surpresa, e perguntou se ele realmente havia acabado de rir dela. Giama respondeu que achava toda aquela ladainha dela bastante divertida. O silêncio se instalou diante da ousadia daquelas palavras. Então, Giama enfiou a mão nas próprias roupas e retirou sua arma, pronto para dar a resposta definitiva sobre a proposta de tornar-se escravo dela. Naturalmente, iria recusar. Adir, irritada, franziu os lábios ao vê-lo resistir e murmurou sobre a falta de modos dele. O garoto, por sua vez, envolveu-se em vibrantes chamas azuis de justiça e avançou contra sua inimiga, cortando através das labaredas dela, enquanto a súcubo assobiava e lançava ainda mais fogo em sua direção. O protagonista lutava com todas as suas forças, mas estava exausto desde o confronto com Leon, e agora enfrentava uma adversária de nível supremo. Ele lutava para acertar um golpe, mas a súcubo apenas bocejava, divertindo-se com suas habilidades que julgava patéticas. Mesmo assim, o garoto não desistiu. Ele balançou sua faca com a intenção de matar, o que acabou excitando ainda mais a demonia que o observava. A lâmina descreveu um arco azul brilhante, que certamente teria partido em dois qualquer inimigo comum. Mas Adir apenas riu do esforço dele, genuinamente divertida como nunca estivera antes. Ela comentou que, da primeira vez, tinha falado meio em tom de brincadeira, mas agora, ao ver tanta determinação, estava começando a desejá-lo de verdade. Aquilo era preocupante, considerando que ele era tão jovem e ela tinha a idade de avó. Agora, Adir mostrava-se realmente interessada no combate. Chamou seu oponente, perguntando até onde sua habilidade poderia chegar. Então, a demonia ativou o inferno, fazendo explodir uma onda de magia flamejante por todo o espaço da batalha. O protagonista se assustou com a súbita erupção de poder, mas a súcubo apenas riu, desafiando-o a dar o melhor de si. As labaredas rugiam em sua direção, mas o garoto não se abalou. Em vez disso, sacou uma faca de sashimi e desferiu um corte preciso. O fogo se partiu em dois, incapaz de tocá-lo ou causar-lhe ferimentos sérios. A ruiva arregalou os olhos, chocada, mas também satisfeita. Jima movia-se com velocidade inacreditável, desviando das chamas como se dançasse no ar. Nenhuma labareda conseguia alcançá-lo enquanto ele cortava o campo de batalha com sua lâmina. Agora, a própria demonia começou a ficar cautelosa. O garoto exibia um poder que já ultrapassava os limites humanos. Enquanto isso, Adir refletia que fazia muito tempo desde sua descida, e talvez ainda estivesse se adaptando à nova forma.
Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, sentiu a presença dele atrás de si. Já a havia alcançado, pronto para o golpe. Surpresa, mas também satisfeita com a velocidade dele, ela se virou no último instante. O choque veio em seguida. Lâmina contra poder demoníaco, explodindo em um clarão que preencheu o espaço. A fumaça tomou conta da área após o impacto colossal, e a súcubo não conseguiu conter uma risada. Ele era realmente impaciente, e ela até achava isso encantador. Apesar da força do ataque, Adir havia bloqueado tudo com apenas uma das mãos. O garoto ficou atônito. Ela sorriu com malícia e perguntou por que tanta pressa. Afinal, sua tia mais velha estava ali, e tinha todo o tempo do mundo. Mas ele não tinha tempo a perder. A bênção que anulava sua dor duraria apenas por alguns instantes, e prolongar a luta seria fatal. Foi então que Adir se surpreendeu novamente. Jima avançou outra vez, veloz, lançando mais um ataque. O tempo corria contra ele. Cada segundo o aproximava do limite. E a súcubo percebeu que ele estava ficando cada vez mais rápido. As forças dos dois colidiram, gerando uma explosão colossal, com fagulhas vermelhas e amarelas iluminando o campo de batalha. Os números que ecoavam em sua mente lembravam ao protagonista que o prazo estava se esgotando. Mesmo assim, lutou até que a contagem chegou a 0. Houve uma centelha final, e então o pó começou a assentar-se, revelando a cena. Lá estava o garoto, o corpo coberto de hematomas. Em sua mão, a faca de sashimi ainda brilhava com poder, faiscando como se fosse a última chama de sua determinação. Mas ele já havia esgotado a bênção de cura. Se continuasse lutando, sentiria uma dor insuportável. Enquanto isso, Adir flexionava casualmente os dedos cortados. Eles haviam sido dilacerados, mas já se regeneravam rapidamente. As garras de 700 anos atrás a retardavam, e ela ainda não conseguia se acostumar com aquele sangue vermelho. A demonia lambia os lábios, rindo ao sentir-se quase humana. Era um verdadeiro desperdício deixar o talentoso garoto que ela havia escolhido apenas como humano, e ela admirava profundamente a determinação que consumia seu oponente. Era, de fato, algo cativante. O garoto carecia de modos, mas ela respeitava sua paixão ardente. Na sua idade, ele poderia ter mais potencial do que o outro jovem que fora profetizado como receptáculo sagrado. Enquanto isso, Jima tentava se recompor, enquanto sua inimiga falava casualmente, dizendo que já estava quase totalmente adaptada ao novo corpo. Então, ela se perguntou se ele seria capaz de cumprir o desejo deles. Adir decidiu dar-lhe um último teste. Ela saltou aos céus, mãos borbulhando chamas, e disse que se ele resistisse ao seu ataque final, passaria no teste e ganharia o seu jogo. O feitiço que ela ativou se chamava Flama, e Jima mal tinha forças para se mover. A demonia ruiva soltou uma risadinha, dizendo que ele ao menos tinha que aguentar isso. O fogo avançou em velocidade devastadora. E o protagonista estava prestes a atingir seu limite quando alguém entrou na batalha. O ataque foi bloqueado pelo poderoso Imperador da Espada, que chegou a tempo de proteger seu aluno favorito, empunhando sua arma com habilidade incomparável. Ele gritou para o garoto de cabelos escuros se recompor, enquanto Adir se enfureceu por seu jogo ser interrompido. Ela ordenou que o velho não se intrometesse. Afinal, eles estavam se divertindo sozinhos. Mas o velho recusou-se a recuar. Jima era muito precioso para ele. Ele jamais permitiria que a demonia tocasse naquele garoto. Adir respondeu com um sibilo, dizendo que ele deveria fazer o seu melhor para proteger o jovem, se pudesse. E então lançou ainda mais chamas, tentando aniquilar ambos, homem e garoto. Enquanto isso, Jima lutava com todas as suas forças, mergulhado no limite de seus poderes, e começou a se perguntar se finalmente havia morrido. Um som baixo de tosse chamou sua atenção, e seus olhos se arregalaram ao ver uma figura em chamas parada diante dele. A visão do protagonista finalmente se clareou, e seus olhos se arregalaram ao ver o velho protegendo-o com o próprio corpo. O Imperador da Espada havia vindo para salvar sua vida. O garoto ficou surpreso. Um talento sem igual como Kang Jima não era alguém que deveria se perder em vão em um campo de batalha como aquele. O velho avançou para proteger o jovem, balançando sua espada com força impressionante, enfrentando a demonia para salvá-lo. Ele estava convencido de que aquele garoto seria a ponte entre humanos e demônios, a esperança capaz de quebrar o ciclo de ódio. Com essa certeza, lutou incansavelmente, repelindo os ataques da súcubo e garantindo a sobrevivência tanto de si quanto do jovem. O esforço foi tão grande que o velho tossiu,
perguntando ao garoto se ele estava bem e se havia finalmente retornado à consciência. Em seguida, disse para que descansasse e recuperasse o corpo, pois a situação ainda era extremamente perigosa. Gyama estava visivelmente machucado, coberto de hematomas, mas não deixou de notar o braço do Imperador da Espada. O velho tranquilizou-o. Não havia necessidade de usar duas mãos para manejar a espada. Em vez de se preocupar com ele, o garoto de cabelos escuros deveria focar em se recompor. Então a demonia avançou novamente, com uma risada zombeteira. Ela resmungou, achando estranho que ele enfrentasse sua magia de frente. Afinal, ele era apenas um homem comum, e ela se irritava com qualquer um capaz de igualar seu poder. O silêncio se instalou enquanto os três adversários se encaravam. Adir era uma demonia de patente de comandante de legião, e sua aparição significava algo sério. Provavelmente havia sido invocada através de uma oferenda de carne, com o objetivo de enfraquecer a barreira entre o reino demoníaco e o mundo humano. E certamente ela possuía um corpo humano como catalisador. Devido a esse vínculo, os demônios não podiam liberar toda a sua força. Mas isso não os tornava menos devastadores. A demonia bufou, irritada com a situação. Parecia que o corpo que possuía não era adequado. Ela podia compreender dificuldade contra um garoto ágil. Mas se não conseguia derrotar um velho como o Imperador da Espada, então aquele corpo era, sem dúvida, inútil. Adir avançou, dizendo que não sabia que truques o velho havia usado, mas que desta vez levaria mais do que apenas seu braço. Ela investiu com chamas nas mãos, pronta para feri-lo. O velho estreitou os olhos, preparado para o ataque. Ambos se lançaram, ele com sua espada azul brilhante, ela com sua espada flamejante. A súcubo chiou de raiva, e sua espada caiu junto de um dos braços em chamas. A situação era inaceitável para a comandante de legião, que exigiu saber como aquele homem pôde causar tanto dano. O velho zombou, chamando-a de medrosa, enquanto a demonia chiava e a insultava, chamando-o de verme insolente, lançando outro ataque carregado de fúria. O homem não sabia exatamente por que a comandante havia atravessado o reino demoníaco para chegar ao mundo humano. Ainda assim, ergueu sua espada da justiça. Ele podia ver o medo nos olhos dela. Um único golpe de sua lâmina dispersou as chamas que se lançavam contra ele. Elas giravam ao redor, buscando atingir ao máximo o guerreiro solitário. Mas ele havia sido chamado de Imperador da Espada por um motivo. Os olhos da mulher em chamas se arregalaram, mas ela menosprezou o velho, dizendo que ele apenas tivera sorte ao cortar seu braço. Ele rapidamente provou que era mentira quando suas palavras surgiram de repente na garganta dela. E ele cortou em um arco tão rápido e preciso que teria decepado sua cabeça se ela não tivesse saltado para trás. A demonia finalmente percebeu que não podia subestimar aquele homem. O aura dele era intensa, e agora ela podia ver claramente. Ele era descendente de Arum. O velho não disse nada, apenas ergueu sua espada. Mas a demonia xingava sua própria sorte. Ainda assim, ele era apenas um humano, com um corpo que já havia passado do auge de sua força. Na visão da demonia, os humanos eram realmente patéticos. Ela zombou do descendente envelhecido de Arum, perguntando se ele realmente conseguiria desviar de seus ataques com um corpo tão frágil. Então, chamas começaram a chover do céu. Milhares, milhões, despencando contra o velho que lutava sozinho. Adir gargalhou perversamente. E tanto Gyama quanto o Imperador da Espada ficaram horrorizados diante da magnitude do ataque. A mulher riu, perguntando se aquilo não era demais para o velho aguentar. O homem teve que correr e esquivar-se, movendo-se o mais rápido que podia para escapar de cada labareda que caía como o próprio inferno sobre a terra. O garoto, desesperado, quis ao menos cobrir o velho, mas estava por um fio, mal conseguindo permanecer consciente. Tinha lutado antes do pôr do sol e atravessado toda a noite em combate. Se caísse agora, jamais se levantaria novamente. Abrir mão de sua bênção naquele momento seria suicídio. Apertou a faca com toda a força que lhe restava. O Imperador da Espada ainda se mantinha, repelindo ataques da súcubo. Girou sua espada em um grande arco, cortando as chamas. Adir, embora irritada, admitiu estar impressionada. Aquele homem alcançava muito apesar da idade. Ainda assim, ela o comparou a um rato irritante. Mas o velho avançou sem hesitar, aproximando-se dela mesmo em meio à chuva de fogo. E zombou dela também, dizendo que os demônios eram absurdamente mais fortes que os humanos, e que em sua juventude ele havia odiado o mundo por isso, ao se deparar com uma parede intransponível. Mas agora,
Na velhice, havia compreendido algo. Adyr não entendeu sua divagação, mas reconheceu que experiência também era uma arma. Ela procurou seus pontos fracos, e percebeu que o lado esquerdo, onde o braço estava ausente, estava vulnerável. Com um sorriso cruel, preparou o golpe. Ele desviou de mais uma onda de fogo e aproveitou um instante para lembrá-la de que os humanos podiam se desenvolver e evoluir até em situações desesperadoras. E era justamente esse aspecto que os demônios mais temiam. Era por isso que buscavam invadir o mundo humano incessantemente. Sua espada atravessou as chamas, atravessou os ataques, atravessou até mesmo as defesas dela. A comandante de legião ficou boquiaberta. Mas logo o choque deu lugar a um sorriso maligno. Com uma risada perversa, elevou o poder ao máximo, lançando chamas do próprio chão. Chamou-o de patético, e num movimento súbito o agarrou, pressionando a mão contra seu abdômen. Disse que não suportava ouvir mais suas palavras. E então, uma lança de fogo o atravessou. O braço em chamas da súcubo regenerou-se, fechando-se em punho, e dezenas de lanças flamejantes perfuraram o corpo do imperador da espada. Adyr bocejou, entediada, enquanto destruía. O velho foi engolido pelo ataque brutal, cuspindo sangue, ajoelhado, com o corpo cheio de buracos. Parecia não ter a menor chance de sobreviver. A súcubo colocou o pé sobre sua cabeça, zombando. Perguntou se era só isso que tinha a mostrar. 700 anos atrás ou agora, os humanos sempre eram tão clichês. Mesmo assim, admitiu que, para um verme que não sobreviveria nem a um século, suas últimas palavras não eram ruins. Gyama não podia aceitar aquilo. Chamou pelo imperador da espada, que parecia prestes a cair. Adyr então se lembrou da razão pela qual havia começado aquela luta e chamou o nome do garoto de cabelos negros. Virou-se para ele com um sorriso, pedindo desculpas por tê-lo esquecido. Queria dar-lhe o resultado de seu teste. O garoto entrou em pânico. Usando suas últimas forças, o velho gritou para que ele fugisse. A demonia apenas riu, dizendo que ele havia passado em sua prova. De repente, Gyama sentiu-se tonto. Adyr gargalhou maliciosamente, afirmando que seu corpo serviria aos anseios do povo demoníaco. E pediu que ele não a odiasse muito. Afinal, logo se encontrariam no submundo. O velho gritou para que ela o deixasse em paz. Mas Adyr ignorou completamente, achando graça da impotência dele. Disse que não tinha interesse em passar tempo com alguém como aquele homem e ordenou que ele apenas ficasse ali, assistindo. Sua boca se abriu, e um selo demoníaco se ativou. A mulher aproximou-se e lambeu o rosto do garoto, marcando-o com o selo de sua aprovação. Gyama caiu de joelhos, com a cabeça marcada por um beijo profano, enquanto o velho amaldiçoava a bruxaria da súcubo. A ruiva corou, perguntando se aquilo era um elogio, pois ser demoníaca era justamente seu maior talento. Sua energia negra invadiu o protagonista, inundando mente, corpo e alma. De repente, seus olhos se abriram em um brilho róseo, enquanto uma marca púrpura ardia em sua testa. A magia corria por seu corpo em padrões violentos, tentando consumi-lo por completo. Alarmes ecoaram dentro de seu sistema. Intrusão externa não autorizada detectada. O programa de defesa do Deus da Espada foi ativado. Mas houve um erro inesperado. O nível de Gyama era muito baixo. Ele era fraco demais para se proteger. Então, o sistema acionou o Yggdrasil como catalisador, elevando temporariamente o nível do usuário. A sincronização da linha do mundo começou a ser ajustada, e a contagem disparou até alcançar o limite. No instante em que o número chegou a 100, as condições foram atendidas. Enquanto isso, Adyr ainda lutava contra o Imperador da Espada, zombando de sua lentidão e preparando-se para decapitá-lo de uma vez. Mesmo assim, o velho continuava avançando, disposto a sacrificar a vida se fosse preciso, ao menos para cortar suas pernas permanentemente. A demonia congelou por um instante. O que viu em torno dele, aquela aura, era como 700 anos atrás, na Grande Guerra. Exatamente como a aura do Santo da Espada.